Por que devo seguir a Jesus sendo jovem? Bem, primeiramente a todos, um feliz 2026. Hoje começamos a nossa volta, depois de um breve recesso aí de 2 semanas. E hoje eu quero falar sobre o tema de por que seguir a Jesus, sendo que, por exemplo, a pessoa é jovem e nela quer aproveitar todas as coisas. Bom, isso pode passar, sabe, muito na cabeça da pessoa, né? Temos muitos tipos de pensamentos que talvez o cristianismo pode restringir muitos prazeres que a pessoa pode ter, né? As relações sexuais, bebedeira, sabe, usar drogas, todas essas coisas assim. E parece que isso restringe, né? Mas então por que a pessoa deve seguir a Jesus nessas circunstâncias? Bom, hoje eu convido a vocês a assistirem até o final do vídeo e entenderem do porquê. Bom, por que seguir a Jesus então? Bom, por experiência própria, eu posso falar que ele preenche um vazio que nenhuma outra coisa pode preencher. Sabe, na minha idade, talvez até pessoas um pouco mais velhas podem tentar buscar um preenchimento com a alegria, seja na paz, no amor, nas ideias mundanas, na talvez em bebidas, em drogas, sabe? Todas essas coisas para preencher talvez um vazio naquela pessoa. E por mais que por um breve período isso pode preencher, para um longo período isso não preenche. A pessoa continua no mesmo ciclo, tentando continuar da mesma forma, e aquilo acaba virando um vício que acaba que no final a pessoa fica pior do que já estava antes. Mas Jesus, ele traz esse preenchimento na sua alma. Cristo, por outro lado, ele traz alegria e amor pleno, pois nele você conhece o amor, todo o amor que Deus tem por você. E um amor à morte de cruz, por ele, o próprio Deus, se entregando e morrendo por você. Isso aqui a gente pode ver, por exemplo, em 1 João 3:1, em Gálatas, entre outras passagens como Neemias, etc. E te dá paz, sabendo que você é guiado e transformado pelo caminho no relacionamento com Ele. Vemos isso em João 14:27 e Romanos 5:1. Te dá propósito, entendendo que no relacionamento com Ele, Ele mostra que você é feito na imagem e semelhança dele e que tem um propósito único com Ele. Vemos isso em Jeremias 29 e entre outros lugares da Bíblia também, que eu posso deixar aí na descrição para vocês checarem. Ele te dá paternidade e amizade, sendo o pai perfeito que talvez a pessoa nunca teve, sendo um amigo fiel que vai estar sempre do seu lado, te guiando e ajudando, seja audivelmente ou não, e te livrando e te aconselhando no bem e no mal. Podemos ver isso no livro de João 1:31, na carta de Romanos, entre outros lugares que eu posso novamente deixar na descrição. Ele é seu guia, te dando os caminhos para seguir, como brevemente já mencionei, nos dando o seu mandamento para amar uns aos outros, fora as outras coisas que devemos evitar com a inspiração de Paulo, como vemos, como por exemplo prazeres temporários, como a gente pode ver, que pode ser muito incômodo para jovens, por exemplo, do porquê, mas é porque Deus sabe que isso pode gerar na idolatria aquilo, a total dependência daquilo, e consequentemente a pessoa acaba ou destruindo a sua própria vida, sendo na bebedeira ou nas drogas, ou tendo a total dependência daquilo que acaba ficando tão distante de Deus que acaba destruindo a vida dela. O que eu quero dizer com isso é que a pessoa, quanto mais próxima ela está de Deus, melhor ela está. Porque Deus ele justamente não gosta da idolatria, que estejamos em pecados, porque isso afasta dele. E Deus sabe que quando a gente não está debaixo da sua presença, a gente está em um caminho muito ruim, sabe, no sentido de prejuízo para nossas vidas. Ele sabe que as pessoas precisam ter um relacionamento com ele, ou estar em adoração, por exemplo, porque nele a pessoa pode ser completa e nele a pessoa pode ter todos os bens da terra, sabe? Eu nem falo de coisas materiais, eu falo das coisas realmente, seja alegria, paz, essas coisas, entendeu? Ele te demonstra perdão por tudo que você fez, se você vier
em arrependimento e quiser mudança na sua vida, ele vai estar disposto a te mudar e mostrar o perdão que ele teve, e um perdão tão grande que foi por conta da morte dele que hoje você é perdoado, porque ele te amou tanto, tanto que foi por sua morte que nós pudéssemos ter esse perdão, pois nós precisávamos que alguém pagasse esse preço, né? Porque a gente falha e tem que ter certas consequências pelos nossos erros. Porém, Deus, para evitar tais grandes consequências, Ele próprio tomou essas consequências por nós, para que nós pudéssemos ser redimidos e transformados na paz e a vida com Ele. Ele te ajuda a perdoar pessoas, independentemente do que elas fizeram, sabe? Porque se o próprio Deus conseguiu perdoar tantas pessoas, até mesmo aqueles que o seguem, quem dirá então nós, meros seres humanos, de não perdoarmos talvez as pessoas por poucas coisas talvez que foram feitas, ou talvez uma grande coisa que você possa pensar na sua mente, mas se o próprio Deus conseguiu perdoar tantos seres humanos, ou todos, quem dirá nós para não aceitarmos isso aí? Além da cura que ele traz à sua alma, te dando paz, amor e esperança, que talvez você não tenha tanto, seja por situações difíceis da sua vida ou por traumas passados. Mas lembre que ele pode trazer tudo isso, né? Vemos, por exemplo, isso em 1 João, vemos em Romanos também, vemos em várias partes da Bíblia, onde Deus mostra o tanto que ele pode fazer pelo ser humano. E ele te dá comunhão e família, sabe? Talvez você tenha certos tipos de amizades que sejam pessoas por interesse ou porque você leva a lugares e tudo, e acaba quando você está no pior momento, essas pessoas se afastam de você, mas Cristo traz pessoas verdadeiras, pessoas cujo no seu pior vão estar lá para estar do seu lado, te ajudar e aconselhar nos caminhares com Jesus. Vemos, por exemplo, isso em 1 Coríntios 12, do 12 a 27. Ele te traz uma pessoas e uma família espiritual totalmente renovada e nova, que vai acabar transformando sua perspectiva de vida e mente. Vale a pena, irmãos. Sim, você vai se afastar de certos prazeres, mas vai ser para o seu próprio bem, pois Deus sabe de todas as coisas, e Ele sabe aquilo que nos prejudica, e Ele sabe aquilo que nos dá de bom prazer, sabe? Porque muitas coisas desse mundo podem ser tentadoras no bom sentido, de você estar lá curtindo, fazendo tudo do que você bem entende, mas é que nem Paulo diz na carta, se não me engano, aos Coríntios ou aos Romanos, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Muitas coisas vão prejudicar sua vida e vão acabar caindo em idolatrias, idolatrias no sentido que eu falo que são vícios, e você vai acabar criando uma certa necessidade aquilo, ou colocar altas dependências em pessoas, e quando aquelas pessoas prejudicam sua vida, que acontece em muitos ou quase todos os casos, aí sim você tem uma grande decepção. Mas ele é diferente. Ele pode te transformar, ele pode trazer uma vida renovada. E se você apenas o seguir, mesmo sendo tão jovem, você vai ver tantas coisas que ele pode fazer na sua vida. Ele tem um propósito contigo. Basta você só crer nele e segui-lo. Fazer tudo o que ele tiver para você, e você vai ser totalmente renovado e transformado. Ter pessoas maravilhosas na sua vida, ter coisas que você nunca imaginaria que teria. Pode ser materiais, mas também eu falo de dons, sabe, que Deus irá te dar. Então, irmãos, vale a pena. Por ele vale. Porque ele vai te trazer um renovo. Eu posso falar porque eu já tive num momento muito difícil tentando preencher meu vazio com outras coisas, mas nada disso preencheu até que Cristo me encontrou. E quando ele me encontrou, aí que eu fui totalmente transformado. E hoje eu só estou aqui por conta dele, porque ele me transformou e ele pode transformar você. Portanto, venham, irmãos, venham, pois nunca sabemos o dia de amanhã. Pode ser muito tarde, talvez, para aceitar Jesus. Então, se você tem a oportunidade, venha a Ele nesse momento.
E se você quiser aceitar Jesus e não tiver ideia alguma de como fazer isso, você pode deixar o seu comentário que eu posso ajudar nisso aí. E venha mesmo independente da sua idade, seja você muito novo, seja você muito velho, porque Cristo está de mãos abertas para te receber, independentemente do que você fez, porque Ele já pagou o preço por você. Se você estiver disposto a crer nele e mudar seus caminhos e seguir somente a Ele, então é aí que Ele pode fazer você um ser novo. Amém? Eu espero que você possa ter compreendido. Que Deus abençoe muito o seu ano, guie seus caminhos no Senhor e possa fazer você um grande, de você, né, no caso, um grande testemunho para o Senhor. Porque Ele tem algo muito especial com cada um de vocês. Mesmo se você não saiba ainda, mesmo se você já viveu muitos anos ou viveu poucos anos, mas Ele tem com cada um de vocês. Ok? Espero que possa ter compreendido. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.